Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho mais sobre um tema de alta relevância para fins de concurso público do Exame da Ordem? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, indique para outros amigos e também comente, porque afinal de contas não custa nada e me ajuda muito, tá bom? Eu resolvi falar sobre um tema proposto pelo inscrito Daniel Souza, que diz respeito à tese definida no âmbito do nosso STF sobre a criminalização do não recolhimento intencional de ICMS, que foi julgado no recurso ordinário em habeas corpus 16.3334, que teve origem no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quando o Ministério Público Estadual denunciou 2 empresários da região pelo não recolhimento de ICMS entre os anos de 2008 e 2010, que contabilizou mais de 30 mil reais, e que em primeira instância o juiz da Vara Criminal de Brusque determinou a sua absolvição por atipicidade da conduta. Não obstante a sua absolvição, o Ministério Público interpôs apelação no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determinou o prosseguimento da ação penal. Assim, a defesa impetrou habeas corpus no âmbito do nosso STJ para o trancamento da ação penal, que foi denegado. Da mesma forma, a defesa ainda interpôs recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do nosso STF, em que foi definida a tese aqui explicada. E qual foi a defesa, a tese de defesa arguida? Foi a seguinte, de que não deveria ser criminalizada tal conduta porque não passava de uma conduta empresarial e não da pessoa física dos sócios, e sim da pessoa jurídica, e que se criminalizasse tal conduta, estaria indevidamente imputando uma conduta que não era dele, e sim da empresa, que também estaria criminalizando o endividamento tributário, ou seja, se estaria determinando uma prisão por dívida, o que é proibido, é vedado pela nossa ordem constitucional, do nosso artigo 5º e também de convenções internacionais de direitos humanos, então deveria ser trancada a ação penal nesse sentido. Entretanto, o Ministério Público Federal arguiu que nesse caso, deveria ser criminalizada essa conduta como uma equiparação de apropriação indébita tributária, que essa verba que não foi recolhida era propriamente do Estado de Santa Catarina e não do sócio, que ele estaria se apossando indevidamente dessa verba e que por isso deveria ser criminalizada, que haveria a definição do dolo, da intenção, da consciência e vontade desses sócios de se apossar indevidamente de um tributo que não era seu, de uma verba tributária que não era de posse devidamente deles. E que, nesse sentido, haveria uma conduta contumaz, ou seja, reiterada desses empresários em não recolher devidamente o ICMS devido, que um dos sócios, um dos réus, ele já contabilizava uma conta de mais de 700 mil reais pelo não recolhimento do tributo devido. Então, que não era tão somente a conduta de um não recolhimento, mas uma conduta contumaz, uma conduta reiterada, e que isso deveria sim ser criminalizado. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu dessa forma, que há uma equiparação a uma apropriação indébita de um tributo que era propriamente do Estado de Santa Catarina e que deveria sim ser recolhido, que ainda deveria ser definida se houve ou não o dolo, a intenção, a representação e consciência e vontade desses sócios de não recolher e se apossar indevidamente desse tributo, dessa verba tributária,
e que isso, então, feriria a própria ordem constitucional, ou seja, com a violação do princípio do livre comércio, né, dessa liberdade empresarial, estaria então violando essa livre concorrência empresarial. Por quê? Porque outros empresários que recolhem devidamente os tributos estariam então sendo violados no seu direito de livre comércio, no seu direito de liberdade empresarial, que haveria uma disparidade, então, entre aquele que não recolheu e aquele que recolhe devidamente. E que esse não recolhimento, ele estaria até violando direitos sociais, violando direitos fundamentais, porque é com essa verba tributária que muitas vezes o Estado, ele cumpre a sua prestação popular, ou seja, os seus deveres com relação à educação, à saúde, moradia e tantos outros direitos sociais que são cumpridos, que são prestados pelo Estado mediante a imposição de tributos. Houve a contrariedade do entendimento do ministro Gilmar Mendes, dizendo que só se definiria o crime descrito no artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137 de 90, se houvesse fraude, o que não houve. Segundo ele, houve só o não recolhimento, não intencional. Mas a maioria dos ministros defenderam que haver a criminalização do não recolhimento intencional, porque feriria a nossa ordem constitucional nos termos já explicados, e que para haver a definição da criminalização há que haver a configuração do dolo, da intenção, da consciência e vontade daquele sócio de não recolher e de se apossar indevidamente de uma verba que não era sua propriamente. E que, nesse sentido, a ação penal ela deveria ter prosseguimento, e que o juiz de primeira instância ele deveria vislumbrar se naquele caso em tela houve ou não o dolo como consciência e vontade de se apossar de uma verba indevidamente. Foi essa a tese então definida. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.